Olá, bem-vindos ao canal Leiros, aqui quem fala é o Alenart e hoje eu vou falar de Silent Hill, mais especificamente sobre os dois filmes que são adaptações da franquia de jogos produzidas pela Konami. A franquia Silent Hill, criada por Keiichiro Toyama, possui 8 jogos principais, além de games para celular, quadrinhos, alguns DVDs de extras que falam sobre a produção dos jogos e um romance baseado no primeiro game lançado exclusivamente no Japão. Só que neste vídeo eu vou me concentrar nas duas adaptações lançadas para o cinema, respectivamente Terror em Silent Hill de 2006 e Silent Hill Revelação de 2012. E como vai funcionar este vídeo? Basicamente eu vou falar um pouco sobre esses dois filmes, história, curiosidades e minha opinião sobre cada um deles. Mas antes vou pedir para você deixar seu like, inscrever-se no canal e comentar o que você acha dos filmes, se você jogou os games e esse tipo de coisa. O vídeo terá spoilers, portanto esteja avisado. Então é isso, vamos ao vídeo. Silent Hill é uma série de jogos que ocupa um lugar especial no meu coração. Os jogos são definidos como survival horror, além de terror psicológico. São coisas que adoro porque os jogos passam pelo horror do gore até aquele terror psicológico trazendo à luz as abomináveis atitudes que o ser humano é capaz. O universo dos jogos é riquíssimo. Eu já joguei o primeiro, segundo, terceiro, quarto, o Silent Hill Origins e o Shattered Memories. E desses meus favoritos são os 3 primeiros jogos que foram desenvolvidos pelo Team Silent, que é uma equipe de desenvolvimento dentro da Konami. Eles também desenvolveram o Silent Hill 4, The Room, já os outros jogos foram desenvolvidos por outras pessoas. Desenvolver uma trama tão complexa, tão cheia de camadas para o cinema, que tem um longo histórico de péssimas adaptações de jogos, parece uma tarefa hercúlea. Mas e aí, será que o Silent Hill obedece esse padrão ou rompe completamente com ele? Para saber isso, não tem outro jeito, temos que começar olhando para Terror em Silent Hill, de 2006, dirigido pelo diretor francês Christophe Gans. Acredito que o trabalho mais proeminente dele seja Pacto com Lobos. Eu já assisti, aliás, é um filme bem legal. Vamos à sinopse. A pequena Sharon, interpretada pela Jodelle Ferland, é sonâmbula e em suas crises de sonambulismo ela fala sobre um lugar chamado Silent Hill. Os pais adotivos de Sharon, Rose da Silva, interpretada pela Radha Mitchell, e Christophe da Silva, interpretado pelo Sean Bean, não sabem como sanar esse estranho comportamento da filha. E é aí então que Rose decide levar a filha a esse lugar chamado Silent Hill, que a menina tanto murmura em seus episódios de sonambulismo. Assim, mãe e filha partem para a cidade em busca de respostas. Ocorre que Silent Hill é uma cidade fantasma, abandonada por todos seus habitantes, ou quase isso, após um incêndio ocorrido décadas atrás e que resultou na quase completa destruição da cidade, além de criar um ambiente instável, não adequado para viver. Mas isso não é nem de longe a característica mais estranha dessa cidade, percebe Rose. Isto porque, pouco após chegar à cidade, Rose sofre um acidente, visto que tinha saído em fuga da policial Sybil Bennett. A policial perseguira a mulher por desconfiar das intenções dela, o que motivaria essa mulher a viajar durante a noite com uma pequena criança. E é aí que Rose terá que enfrentar uma cidade permeada pela neblina que está infestada de macabras criaturas e esconde um terrível mistério. Basicamente essa é a sinopse e agora quero falar sobre a execução do filme. Esse filme consegue capturar muito bem toda a atmosfera do game, desde a forma como é filmado, passando pela trilha sonora e também a atmosfera do projeto. Para começar, é preciso falar em como o diretor monta cenas. Ele coloca vários planos com aquele aspecto que vemos nos jogos do PlayStation 1 ou do PlayStation 2 mesmo. Isso emulando aqueles ângulos de câmera que vemos em certas partes dos jogos, como aquele beco no início do game do Silent Hill 1. Eu acho que o termo para o jogo é câmera isométrica, mas no Silent Hill 1 há uma variação nos ângulos da câmera. Temos esses momentos com essa visão isométrica, eu vou chamar assim, mas na maior parte do game nós temos uma visão em terceira pessoa. E no filme vemos essa visão isométrica, mas eu acho que o correto aqui, em se tratando de cinema, é chamar de plano zenital. Mas enfim, o diretor usa esses planos de uma maneira muito inteligente, o que nos remete ao jogo. Inclusive, olha o que o cara fez, o diretor levou uma TV e um PlayStation 2 para o set de filmagens. Lá ele jogava os jogos de Silent Hill para mostrar para a equipe os ângulos de câmera dos jogos, para demonstrar como ele queria filmar as cenas. Outro ponto a destacar é a fotografia. Quando se está no mundo real, usa-se tons quentes, e quando se está no mundo sombrio de Silent Hill, os tons são frios. Isso é usado em favor da narrativa, porque no final, quando a Sharon e a Rose voltam para casa, a fotografia é fria. E temos as inserções do Christophe, onde há tons quentes que fazem um contraste, mostrando que a Rose e a Sharon jamais deixaram Silent Hill. Outra coisa que eu não posso deixar de comentar é a trilha sonora. Usaram uma trilha sonora dos 4 primeiros jogos da série, composta pelo magnânimo Akira Yamaoka. E assim, eu tenho que falar o quanto eu gosto da trilha sonora de Silent Hill. Tô falando dos jogos, claro. É minha trilha favorita quando o assunto é games, tanto na parte instrumental quanto as canções, que são interpretadas pela Mary Elizabeth McGlynn.
e pelo Joey Romersa. O Joey Romersa interpreta umas 2 canções, se não me engano. A maior parte dos vocais é interpretada pela Mary Elizabeth, que é simplesmente fantástica. Ela é uma dubladora americana e, entre muitas coisas, canta maravilhosamente bem. Cara, ouça as músicas dela, são fodásticas. Eu não sei como essa mulher não é extremamente conhecida como cantora. Outra dica, tem um show ao vivo dela com a Kira, ambos performando incrivelmente bem na Rússia. Me desculpa, eu tive que divagar um pouco para falar do meu amor pela trilha sonora desse game. Mas para falar da trilha sonora do filme, ela é muito bem colocada. E é isso. Atuações são muito boas, a interpretação da Jodelle Ferland é excelente. Ela é aquela garota que apareceu em um monte de filmes de terror quando criança. Ela aparece em Carrie, a Estranha, de 2002. Um filme bem legal também é o Caso 39, que ela tá muito bem, além de muitos outros filmes. Ela tem essa coisa de ser uma criança fofa, mas ao mesmo tempo, se você olha bem para ela, parece meio demoníaca, sei lá. Não sei se os filmes que ela interpreta que faz acentuar isso, provavelmente sim. A Rhoda Mitchell também está excelente, digo mesmo para Larry Holden, que faz a Sybil. O Sean Bean também manda bem, apesar de que o personagem dele não é lá muito importante para a trama. Na verdade, o personagem dele nem estava originalmente na história, como vemos no filme. Colocaram todo aquele subplot dele na trama por pressão do estúdio, que achou que porque os personagens principais da maioria dos games eram masculinos, então teria que haver um homem no filme com alguma importância na trama. E daí os roteiristas adicionaram Christoph, dando a ele uma maior participação na história. Mas como eu disse, tá todo mundo bem no filme, só que uma performance que eu quero ressaltar é da Alice Creed, que faz aquela Carola maluca. A interpretação dela é fantástica, faltam adjetivos, cara, pro trabalho fenomenal que ela faz. Simplesmente muito bom. Eu vi que para ela se preparar para o papel, a atriz leu um livro sobre a tirania durante a Inquisição Espanhola chamado The End of Days. Efeitos. Há um uso muito bom de maquiagem. A maquiagem da Dahlia, por exemplo, é muito boa. Gosto muito também dos efeitos digitais na maior parte. Por exemplo, aquelas criancinhas. A história delas é que elas são as crianças que importunavam a Alyssa na escola. E daí a Alyssa queimou elas. É uma parada meio assim. Você inclusive vê as crianças virarem cinzas e tal. Tem muita tensão nesses momentos, cara. Tu fica cagado. Enfim, o efeito daquelas crianças cinzas é bom. Tem aquela cena da Alyssa carbonizada também, que é bem grotesca. Grotesca no bom sentido, vale ressaltar. Os personagens como o Pyramid Head e as enfermeiras são muito bem colocados no filme também. E o visual deles aqui é muito foda, muito bem adaptado. Tem alguns efeitos que são questionáveis, o final que todo mundo começa a morrer. Tem uns efeitos que ficam plásticos. Mas é aquilo, a gente está muito exigente quanto a efeitos por um lado. Eu acho que se você consegue estar imerso na experiência e aquilo não te incomoda, ótimo. Se você acha o efeito bizarro a ponto de tirar da imersão, bem, aí é um problema. Eu achei falso, mas sei lá, eu consegui comprar todo o contexto da cena e não me incomodou tanto. Roteiro. É um roteiro muito inteligente, muito bem pensado. Ele faz algumas adaptações dos jogos, mas eu não acho que para o projeto ser bom ele precisa ser idêntico ao jogo. Acho que adaptar é sempre bem-vindo, desde que seja bem feito, e aqui é o caso. Por exemplo, aqui a Alyssa é essa criança com habilidades especiais que é importunada e é tratada como uma bruxa por ser diferente. E então esses fundamentalistas religiosos, encabeçados pela Christabella, queimam a menina para purificá-la. Eis que após sofrer tanto, a Alyssa liberta esses poderes e transforma a cidade naquele lugar completamente maluco. E ela quer sua vingança. É meio enigmático o que é aquela parte dark da Alyssa, mas nós sabemos que seja lá o que essa coisa seja de fato, ela quer a sua vingança. Já no jogo, a Alyssa se voluntaria para uma missão. Isso porque a mãe dela, a Dahlia, era líder de um culto que louvava essa entidade chamada Samael. Eles acreditavam que se trouxessem essa entidade à vista, Samael transformaria o mundo num lugar perfeito, sem dor, nem doenças, etc. E a missão da Alyssa era dar à luz a esse ser. Para isso ela teria que sofrer, e ela sofre de maneira excruciante, até que por fim ela percebe que essa coisa não vai trazer nenhum mundo melhor e ela decide parar o processo. Então ela divide sua alma em 2 partes e essa outra parte é deixada numa estrada e é encontrada pelo casal Harry Mason e sua esposa. Eles chamam essa criança, a outra metade da Alyssa, de Cheryl, e daí eventualmente essa criança volta para Silent Hill e esse é o começo do primeiro jogo. Então o motivo da Alyssa e da entidade são diferentes. No jogo os dois são inimigos, com a Alyssa fazendo tudo o possível para manter essa criatura selada. A mãe da Alyssa é alguém bem ruim no jogo, e no filme ela é uma pessoa toda arrependida. Outra diferença é que os inimigos do primeiro e segundo game são reflexos ou da mente quebrada da Alyssa ou das pessoas que estão presas em Silent Hill por algum motivo, como James Sunderland do segundo jogo.
Não lembro se isso acontece no terceiro jogo, mas enfim. A parada é que no filme não há essa parada de justificar as criaturas com base no psicológico do protagonista. Eles são apenas personagens característicos da franquia jogados ali na trama do filme. Tem a mudança dos nomes e de quem protagoniza o filme, sendo a protagonista a esposa do Christoph, e eu acho que essas são as mudanças mais perceptíveis, mas eu acho que são boas adaptações, porque eu acho que o mais importante é que aqui tem toda a essência do jogo, a atmosfera, sabe? Você sente, ok, isso é Silent Hill, foi feito por alguém que realmente entende e respeita esse projeto. O diretor Christoph Gans tentou conseguir o direito para a produção do filme por 5 anos da Konami. Ele inclusive explicou para a empresa de games os planos de adaptação que ele tinha em mente e como o jogo era importante para ele. E os caras ficaram tão impressionados que deram os direitos a ele e aí o script começou a ser desenvolvido com a ajuda do roteirista Roger Avary em 2004. Então você vê que o cara estava muito afim de fazer esse projeto. E esse Roger Avary diz ter se inspirado na cidade chamada Centralia, que fica na Pensilvânia. Aparentemente o pai dele era engenheiro de minas, algo assim, e costumava contar ao filho, quando este era criança, né, sobre a cidade. Você acha algumas informações sobre Centralia na internet se quiser, mas eu vou comentar brevemente aqui o que aconteceu lá. Basicamente, depósitos de carvão pegaram fogo nas minas de lá, e isso liberou gases tóxicos e a cidade teve que ser evacuada. O mais louco é que nos subterrâneos da cidade ainda há coisas queimando, até os dias de hoje. É uma cidade fantasma, acho que ninguém mora lá, e tem esses gases saindo do chão, bem aquela parada que vemos no Silent Hill mesmo. Se não me engano, o criador dos games do Silent Hill, o Yoyama lá, se inspirou nessa cidade mesmo para criar o Silent Hill. E assim, o diretor tinha várias ideias que infelizmente tiveram que ser cortadas por falta de orçamento. Por exemplo, a ideia do diretor, quando o Pyramid Head aparece, era ter 6 deles, cada um com uma arma diferente. Eles invadiriam a igreja e iriam matar todos os membros do culto. Mas isso foi removido devido a limites orçamentários. Além disso, quando a Sybil e a Rose encontram a Anna, uma criatura sem braços deveria atacar a Anna, e a Sybil e a Rose iriam salvá-la dessa ameaça. Mas isso também foi retirado. Tem o lance do maior papel do Christoph na história, que a princípio não existia e foi colocado a pedido do estúdio. E em suma, se dessem maior orçamento ao diretor e mais liberdade criativa, eu acredito que o filme pudesse ser ainda melhor. Mas mesmo com esses pequenos contratempos, Silent Hill continua sendo um excelente filme. É um bom filme tanto para quem nunca jogou nenhum dos jogos, rendendo bons sustos e momentos de tensão ao espectador desavisado, e para quem é fã do game é uma ótima adaptação. Na verdade, no quesito adaptação de games para o cinema, eu não consigo pensar em nenhum exemplo mais eficaz do que terror em Silent Hill. Então é isso, eu adoro esse filme, eu acho que ele foi muito bem executado. Me diga aí também o que você acha desse filme nos comentários. E um aviso, para que esse vídeo não fique muito longo, já que eu falei muito só sobre o terror em Silent Hill, até porque eu queria há muito tempo falar desse filme e do meu amor pelos jogos, então o que eu vou fazer? Eu vou deixar para falar de Silent Hill 2 Revelação num vídeo à parte. Então se inscreva no canal, ative o sininho, que assim que o vídeo estiver disponível você vai vê-lo em primeira mão. Beleza? Então é isso, nos vemos no próximo vídeo e tchau!